IBFcast. Permita-me iniciar a nossa conversa nesta noite. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías 22, 29. O texto diz assim, pastor Gildo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Esse versículo, eu tenho ele no meu coração por muitos anos. Na verdade, tem toda uma história por trás desse versículo, e eu sempre uso esse versículo. Eu usava no meu carro, tinha um carro que tinha esse versículo estampado atrás, e eu gostaria de saber do pastor se ele lembra de alguma coisa, se ele dá se ele volta no tempo, o que esse versículo traz à sua lembrança, pastor Gildo. Com certeza, não é? Vem logo à nossa mente, não é? Quando morávamos em Campina Grande, fazíamos parte da Igreja Batista Fundamentalista, lá em Campina Grande, no bairro da Prata, não é? E aí no muro da igreja, um muro que cercava todo um terreno assim da igreja, tinha um desenho muito bonito, muito interessante, chamava a atenção de toda a cidade de Campina Grande. Foi alvo até de filmar, já a imprensa ter chegado lá para ver aquele desenho, perguntando o que significava. Era um desenho assim como que das 7 dispensações, contando desde a criação do homem até a volta de Jesus Cristo. E estava lá em alguma parte daquele desenho, daquela pintura, esse versículo, né? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então nos remete a essa época da nossa vida, não é? Da nossa juventude, não é? Ali em Campina Grande, né? Assim, um pouco de adolescência. Você era adolescente ainda quando começou a ter contato, né? Eu já era um pouquinho mais avançado no tempo, e isso está vivo na nossa lembrança. Não esquecemos desses dias, desses momentos ali que vivemos ali. E, na verdade, nascemos na fé ali, não foi? Exatamente. E nos deparamos com esse desenho lá na parede da igreja. Era um terreno que tinha ao lado. Uhum. E ela realmente foi alvo de uma reportagem da TV local. E eles disseram, período de final de ano, que foi a melhor mensagem natalina que eles encontraram naquela época. Bastante interessante, foi um testemunho, né? Uhum. Eu ainda lembro do rapaz que pintou, Juninho, não sei se você lembra, ele era um artista de rua e se converteu. Lembro. Então foi um momento muito bom. Fale de um momento dos dois juntos, marcante na infância. E aí? O que é que você lembra aí? Lembra da época em que seu mano era um dos atletas mais conhecidos lá do Monte Santo, do futebol lá de Poeira, de Campina Grande? É verdade. A gente lembra assim, de vez em quando alguém manda uma foto, né, daquela época. Isso. De meu irmão gostava de jogar bola aí, e a gente muitas vezes eu acompanhava, né, assistindo ele jogar bola, e era sempre muito bom, né? Um momento de alegria assim na minha adolescência, no início ali da juventude, poder acompanhar meu irmão jogando bola, que ele, diga-se de passagem, era um jogador, não é? Como a gente diz, de muita categoria, né? Era categoria mesmo, viu? Sabia jogar bola, e valia a pena assim a gente vê-lo jogando, né? E às vezes a gente da igreja e jogar junto. Ele lembra disso. A nossa mocidade lá em Campina Grande, a gente tinha um bom time de futebol de salão, ganhamos várias taças lá. Naquela nossa época existiam uns torneios, né? Mocidade para Cristo quem promovia, né? Entre as igrejas evangélicas, a gente jogava bola, e para bater o nosso time era difícil, viu? E a gente várias vezes foi campeão ali dos torneios que o nosso líder da mocidade, Alírio, né? Colocava a nossa mocidade para participar. Era Alírio, né? E Pastor Lúcio na época, não é? Era. É isso? Pastor Lúcio era o presidente, Alírio, os nossos líderes, exatamente, né? Espirituais, e era uma mocidade muito atuante, tanto na questão de lazer e de tudo, como de evangelismo, evangelização, e essas programações a gente era muito atuante, né? E voltando um pouquinho no tempo, pastor Gildo, acho que há 37 anos atrás, é isso,
o ano em que o Senhor nos chamou para a salvação, não é? E o que você se recorda aí? Alguém está dizendo aqui, não é? Eita, como faz tempo. De fato, 37 anos. É uma boa história, estamos né? aí chegando, pela graça de Deus, quase nos aproximando aí, irmãos, de 4 décadas. Quase o dobro da minha idade, viu? É o dobro da idade de alguns que estão aqui participando, organizando aqui esse evento hoje à noite. Irmãos, foi dessa forma, né? Foi no ano de 85, na Igreja Batista Fundamentalista em Campina Grande, o primeiro da nossa família a se voltar assim para Deus, para o Evangelho, foi o pastor Francisco, o meu irmão aqui, e foi através dele, ele pode me corrigir se eu estiver errado, ele foi através de um primo nosso, não foi? Quem te convidou, e eu fui também ali. Na verdade, estava estudando com 2 primos para um concurso no Banco do Brasil, e de repente entrou uma história da Bíblia de Novo Nascimento. Os 2 ficaram conversando e eu fiquei fora, mas na verdade Deus estava falando do meu coração ali. Então Deus já estava me chamando ali naquela época para um relacionamento de salvação com Ele. Tá? No ano de 85. 85, faça as contas aí. Você tinha quantos anos? Não precisa perguntar a idade. Faça aí a matemática. Essa época, com os primos estudando, eu tinha 20 anos. Então era. Eu me converti com 21 anos, no dia 3 de agosto de 1985, no Jubaíba. Isso, então olha, ele tinha 20 e poucos anos e eu tinha 13 anos, irmãos. É a diferença aqui na nossa idade, para ficar constatado quem é o mais velho. Tu tá aproveitando aí, né? Tá aproveitando a oportunidade. Porque aí. Muitas vezes, viu, meus parentes aí, eles sabem, os conhecidos, eles sabem. Eu chego num canto com ele me apresenta como irmão mais velho, mas eu me converti, irmãos, ele começou aí a igreja Batista Fundamentalista, ali na rua Nilo Peçanha, né? Perto ali, vizinho ao Senai, né? E aí, meu irmão, eu quero dar esse testemunho aqui, né? Que eu já disse isso algumas vezes para ele e quero reafirmar aqui, e quem puder confirmar isso aí, que estiver participando aí, que estiver online, diga aí se eu estou falando a verdade ou não. Meu irmão foi uma das pessoas que eu vi, uma das pessoas que eu mais vi levar pessoas, convidar pessoas. Eu posso visualizar aqui e me lembrar, de repente saiu um grupinho ali do Monte Santo, onde a gente morava, para a igreja ali no bairro da Prata, e eu me lembro de 5, 7, 8 pessoas, a gente caminhando tudo junto ali para ir para a igreja. Eram amigos do meu irmão, né, que jogavam futebol com ele, e ele foi, irmãos, levando, convidando pessoas. Foi uma das pessoas que eu vi mais levar pessoas para uma igreja, para ouvir o Evangelho. E quando a gente ia, ele ia pregando o Evangelho para aqueles amigos, até chegar na igreja. Quando terminava o culto, a gente voltando, ele ia pregando. De modo que eu tive o privilégio de ficar ouvindo. Eu era um adolescente e ouvindo meu irmão pregando para as outras pessoas, e Deus foi tocando no meu coração a vontade de tomar uma decisão por Cristo. Amém. Sem entender direito, eu era jovem, mas a vontade era muito grande, né? Até que um dia, eu acho que eu disse isso quando eu estava só eu e ele, assim, eu digo, será que eu posso me tornar um crente? Eu não sei se eu disse com essas palavras, né? Será que eu posso levantar a minha mão, né? E ele pediu que eu, vendo que eu era muito novo, pediu que eu analisasse bem, pensasse bem direitinho, ficasse frequentando. Então eu fui 1, 2, 3 vezes, eu acho que na terceira vez que eu retornei à igreja, eu não aguentei mais, né? Deus tocou ali no coração. Qual era a tua idade? 13 anos. 12 mais 1, viu? Quem é de Campina Grande 12 mais 1, né? Isso, né? 12 mais 1. Então quem estava pregando ali era uma noite de sábado, dia 28 de setembro de 1985, era o meu pai na fé, Alírio. Eu mandei convite aí para ele, eu não sei se ele está online aí, né? Mas se tiver, eu mando um grande abraço para ele, agradeço a Deus porque ele foi usado pelo Senhor naquela mensagem ali que eu não me lembro de muitos detalhes,
mas eu só me lembro de uma coisa. Meu irmão sabe, ele pode testemunhar. Eu e ele, nós somos muito diferentes assim da personalidade. Ele é mais extrovertido, eu sou mais contigo. E você imagina naquela época, um adolescente de 13 anos, que eu não tinha coragem nem de abrir a minha boca direito, em público, assim, para falar com as pessoas. Mas foi uma coisa tão forte, irmãos e amigos, Deus tocando no meu coração, que não teve timidez que segurasse. Louvado seja e Deus. eu tomei minha decisão ali, nem imaginava o que Deus tinha preparado para mim, que eu iria ser pastor, mas foi ali onde Deus me salvou e eu... Iríamos fazer muitas viagens evangelísticas. Exatamente. Cubati, Itaperuá, Puxinanã, Queimadas, Boa né? Vista. Para Pernambuco, nós viajamos também na nossa mocidade para pregar o evangelho ali. Então tudo começou ali, meus irmãos. Naquela noite do dia 28, eu louvo a Deus pela vida do meu irmão, porque foi ele que me levou. Ele não é meu pai na fé, mas foi ele que me levou à igreja ali em Campina Grande para escutar o evangelho e ser chamado por Deus. Louvado seja Deus. Eu quero